Olha, a questão 8 coloca o seguinte: o texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Vai falar sobre língua e linguagem. Outro modelo clássico de linguagem do Enem, aquela questãozinha que fala sobre a intolerância do ponto de vista linguístico em relação aos falantes da língua portuguesa. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve, ou seja, vai falar sobre o preconceito sobre o português brasileiro, e nós temos que entender, com base no que o autor citou, o que seria uma potencial causa desse preconceito. Esse preconceito se deve ao quê? O que gera ele? É isso que a gente tem que descobrir. Agora vamos lá. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Uratal, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Veja, no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo a gente já meio que entende qual vai ser o tema fundamental desse texto. Está falando sobre um preconceito que existe lá em Portugal contra o português brasileiro. Dando continuidade. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro para concluir. Se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. E aí ela responde. A poetisa está falando o seguinte, portugueses, pessoal aí de Portugal, se a sua linguagem, que é a linguagem lusitana, lusitano vem de Portugal, ainda conserva, ainda permite essa opressão, essa palavra preconceituosa contra o português do Brasil, essa não é a mais bonita do mundo. A linguagem de vocês não é mais a bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. E aí ela ataca o pessoal de Portugal, ataca os portugueses. Com base no trecho citado, então, infere-se que esse preconceito se deve ao quê? Agora a gente tem que descobrir. Letra A. A dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países? Não tem nenhuma referência direta à literatura brasileira no texto. Por isso que a gente não pode afirmar a letra A. Ele não citou em nenhum momento de maneira direta isso. Letra B. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa? Também não, em nenhum momento. Ao longo de todo o texto, ele falou que existem diferentes graus de instrução formal. Um é mais escolarizado, o outro é menos escolarizado, e isso justificaria essa nossa divergência. Letra C. A existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem será falada em Portugal. Isso é interessante. Alguns falantes lusitanos, alguns falantes lá de Portugal, acreditam que existe uma língua ideal. Essa língua ideal é aqueles que eles imaginam ser a falada em Portugal. E aí, se tem uma língua ideal, qualquer outra língua, cara, é ruim. Não é adequada. É carregada de algum fator negativo, de algo que não é suficiente. Então, a letra C é interessante. Letra D. Há um intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa? Também não. Aqui, inclusive, na letra D, ele ampliou mais a análise. Ele começou a falar já de vários países que têm língua portuguesa como língua oficial. E, ao longo do texto, ele só falou da relação entre Portugal e Brasil. Não dá para afirmar a letra D. Letra E. A distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Também não. A distância territorial, quantos quilômetros Portugal está do Brasil, não é o fator condicionante do preconceito. É muito mais esse viés cultural, segundo o qual alguns falantes de Portugal imaginam ter uma língua ideal que seria, teoricamente, falada lá em Portugal. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.